Vamos para uma série de exercícios sobre contagem, alguns casos especiais de contagem e probabilidade. Começando pela questão de número 71. Uma proposta alimentar de almoço é composta por 4 opções de carboidrato: batata doce, mandioca, quinoa ou grão de bico; proteína, 4 opções: carne, frango, peixe ou ovo; 2 opções de sobremesa, fruta e castanhas, além de salada à vontade. Uma pessoa que aderiu a essa proposta alimentar em 5 refeições na semana terá um cardápio variado e sem repetição, composto por um tipo de carboidrato, um tipo de proteína, um tipo de sobremesa. Então, se nós considerarmos que ela vai montar o cardápio dela, então ela vai escolher primeiramente o carboidrato e depois o tipo de proteína e, na sequência, ela vai escolher também uma sobremesa. Então, um exercício simples, quando ela vai escolher o carboidrato, ela tem 4 opções, vezes a possibilidade de escolha da proteína, ela tem 4 opções de proteína, vezes a opção de escolha de sobremesa, que são 2. Então, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Então, ela tem 32 cardápios diferentes para ela montar a sua sequência. Então, se ela vai ter um cardápio sem repetição, ela consegue passar por 32 dias sem repetir o mesmo cardápio. Acontece que ela terá isso em 5 refeições a cada semana. Então, se ela vai dividir, não por todos os dias, 5 refeições da semana, 32 cardápios, dividido em 5 refeições da semana, ela vai dar 6 semanas e ainda sobram 2 cardápios que ela não utilizou. Como o exercício pergunta, né? Ela vai manter esse cardápio por aproximadamente 6 semanas, levando em consideração que ela só vai se alimentar 5 refeições e não os 7 dias da semana. Por isso, letra E. Já o exercício de número 72, Camila vai escolher uma senha para sua primeira conta bancária. Lembrando que senha, a ordem dos fatores vai influenciar no resultado. A senha será de 6 campos. Nos 2 primeiros, ela vai ter de escolher símbolos iguais ou distintos desse conjunto. Nesse conjunto aqui, nós temos 2 símbolos. Os 2 campos seguintes, ela vai escolher os símbolos desse conjunto, que letra minúscula diferente de maiúscula, então ela tem 4 opções e mais uma vez ela pode escolher símbolos iguais ou distintos. Tá? E os 2 últimos campos serão elementos desses conjunto aqui, mais uma vez iguais ou distintos. Portanto, quando ela for escolher a senha dela, 2 campos daquele primeiro conjunto, depois 2 campos do segundo conjunto, 2 campos do terceiro conjunto. Em cada um dos campos, ela pode repetir. Então, aqui ela tem 2 símbolos. Ela pode escolher 2 opções para o primeiro símbolo, 2 opções para o segundo símbolo. Depois, ela vai escolher desse conjunto, que ela tem 4 opções. 4 opções para o primeiro dígito, 4 opções para o segundo dígito. E por último, 3 algarismos, como ela pode repetir, 3 opções de escolha para o primeiro, 3 opções de escolha para o segundo. Então, nós teremos aqui 4 vezes 16, que dá 64, e 64 vezes 9. Então, multiplicando, ela terá um total de 576 escolhas possíveis para a senha. Por isso, o maior número de senhas diferentes que ela poderá escolher, 576. Princípio multiplicativo. Para a questão de número 73, vamos organizar aqui para ficar melhor para a gente ler.
Em uma urna, há 4 plaquinhas com igual tamanho e forma. Cada uma está escrita uma letra. Nós temos uma placa com a letra C, 2 placas com a letra A e uma placa com a letra S. As placas são retiradas aleatoriamente e sem reposição, quer dizer que a plaquinha que eu tiro, eu não devolvo ela. E serão fixadas em um quadro segundo a mesma ordem que forem retiradas. Qual a probabilidade de, ao final, a palavra formada ser casa? Bom, então eu estou querendo saber qual a probabilidade de eu retirar a letra C, depois retirar a letra A, depois retirar a letra S e, por último, retirar a letra A. Nessa ordem. Probabilidade é sempre o número de opções desejáveis sobre número de opções totais que a pessoa possui. Então, quando ela for retirar a primeira letra, o que é desejável? Que saia a letra C. Então, desejável tem uma plaquinha com a letra C, num total de 4 plaquinhas dentro da urna. Então, a probabilidade, 1/4. Em sequência, ela quer tirar a letra A. Dentro da urna tem 2 plaquinhas com a letra A. Então, opções desejáveis são 2. E como a placa que foi retirada não foi reposta, sobraram 3 opções totais dentro da urna. Na sequência, ela vai retirar a letra S, tem uma plaquinha com a letra S e sobraram, no total, 2 plaquinhas na urna. Quando ela chegar para a última, tem uma plaquinha da letra A de uma possível. Portanto, 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2, poderia multiplicar tudo, ou se eu quiser simplificar, 2 com 2, sobrou 1 vezes 1 vezes 1, 1, sobre 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Por isso, a probabilidade dela montar essa palavra, 1/12. Questão de número 74. Um funcionário de uma loja de computadores misturou, por descuido, 3 computadores defeituosos com 7 computadores perfeitos. Então, eu tenho um total de 10 computadores. Só que 3 têm defeito e 7 estão em perfeito estado. Uma pequena empresa fez a compra de 5 computadores dessa loja, escolhendo aleatoriamente dentre os 10 que estavam no estoque. Qual a probabilidade de essa empresa ter levado em sua compra todos os 3 computadores? Veja que ela comprou 5, mas ela está querendo saber a probabilidade de ter levado 3 computadores. Esse é um caso que nós usamos distribuição binomial. O que é distribuição binomial? É como se fosse um caso de combinação. Porque se ela vai comprar 5 computadores e quer 3 defeituosos na compra, é o que o exercício pediu, então não interessa se ela está levando o primeiro, o segundo e o terceiro, o primeiro, o terceiro e o quinto, o segundo, o quarto e o quinto, ou seja, a ordem como esses 3 computadores apareceram não interessa. Por isso, utilizaremos a ideia de número binomial de 5 computadores, 3 são defeituosos. Probabilidade do primeiro computador ser defeituoso: 3 de 10. Probabilidade do segundo computador ser defeituoso: 2, porque um já saiu, de 9. Probabilidade do terceiro computador ser defeituoso: 1 de 8. Se são 3 defeituosos, os outros 2 estão em perfeito estado. Probabilidade do próximo computador ser um computador perfeito: ele tem 5, ou melhor, 7 de 7. O último ser perfeito: 6 de 6. Então ela levou os 3 computadores defeituosos e 2 perfeitos. Esse número binomial, conforme eu tinha citado para vocês, ele é o equivalente à combinação de 5 tomados de 3. Então, 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial, vezes. Vamos simplificar o que é possível, né? 7 com 7, obviamente, 6 com 6.
2 dividido por 8 dá 4. 3 e 9 simplificados dá 3. Portanto, sobrou no numerador 1. No denominador, 10 vezes 3 vezes 4, 120. Desenvolvendo esse número binomial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que aí eu vou simplificar com 3 fatorial, e 5 menos 3 dá 2 fatorial, que é igual a 2, vezes 1 sobre 120. Simplificando novamente, 3 fatorial com 3 fatorial, desculpe, e o 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então ficaria 10 vezes 1 sobre 120. Corta o zero, 1/12 a probabilidade de levar os 3 computadores defeituosos, letra B. Então, quando que eu uso o número binomial? Quando eu tenho uma sequência com um determinado número de resultados que não me interessa a ordem. No caso, eram 5 computadores, 3 defeituosos, né, melhor dizendo, e sem se preocupar com a ordem desses computadores defeituosos. Vamos ver uma outra situação. Num grupo de 8 turistas, 4 homens, 4 mulheres. Sorteando-se 3 pessoas, qual a probabilidade de exatamente um homem? Eu quero, então, fazer um sorteio de 3 pessoas, vamos entender aqui, e um homem ser sorteado. Então é um número binomial. De novo, por que o número binomial? Porque das 3 pessoas não me interessa se o homem foi a primeira, foi a segunda ou foi a terceira pessoa. Qual a probabilidade de ter sorteado o homem? Ah, são 4 homens em 8 pessoas. Ele foi sorteado. As outras 2 pessoas não serão os homens, serão as mulheres. Então, qual a probabilidade de ser a mulher? 4 de 7, porque já foi sorteada uma pessoa. A terceira pessoa ser uma mulher. Sobraram 3 mulheres em 6. O número binomial 3, 1, sempre que a parte de baixo for 1, eu já posso determinar que o valor de cima é o resultado. Nem preciso fazer 3 fatorial sobre 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Simplificando aqui, ó, 4 dividido por 8, 8 dividido por 4 dá 2, 4 por 4, 1. 3 e 6, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. E o 4, simplificado com 2, dá 2. O 2, simplificado com 2, dá 1. Bom, então o que, que sobrou aqui? Ó? Simplifiquei o 4, o 2, o 3, o 2, o 7. Então sobrou exclusivamente no denominador 7. 3 vezes 1, 7. 3 sétimos a probabilidade de sortear as 3 pessoas e termos exatamente um homem, letra E. Questão de número 76. No início da epidemia de Covid-19, o governo chinês tomou uma série de medidas na tentativa de inibir a disseminação desse vírus, entre as quais suspensão de circulação de trens em 3 cidades. Suponha que na manhã anterior à suspensão de circulação dos trens, em uma estação, 36 passageiros foram selecionados e examinados. Dos 36, 20 estiveram em Wuhan e Yungan. 6 estiveram em Wuhan e Yungan e nenhum dos 20 estiveram em Ezhou, né? Escolhendo um passageiro ao acaso dentre os selecionados e examinados, a probabilidade de eles ter estado em exatamente 2 das 3 cidades citadas no texto. Então vamos lá. 20 passageiros estiveram em uma das 2 cidades. Quando eu falo em uma das 2, pode ter tido em uma, pode ter tido na outra ou nas 2. Só que desses 20, eu sei que 6 estiveram nas 2. Se eu montasse aqui um diagrama de Venn, ele pode me ajudar nessa ideia, né? Então nós temos aqui 3 cidades
Pensando aqui no diagrama de Venn. 3 cidades, né? Ezhou, Wuhan e a outra Hungan, se eu não me engano a pronúncia. Mas vamos lá. Quando o exercício me fala que 20 passageiros estiveram em Wuhan ou Wuhan, eu estou falando que 20 passageiros estão ocupando esse espaço aqui. 20 passageiros nas duas cidades. Desses 20 passageiros, 6 passageiros, tá, dos 20 estiveram nas duas. Então, os que estiveram nas duas seria o correspondente a pensarmos essa região aqui, que faz parte das duas. Então, aqui eu tenho que nessa região corresponde ao número 6 pessoas. Nenhum desses 20 passageiros esteve em Exou. Então essa cidade Exou, que seria esse círculo aqui, ó, estaria fora dessa interseção. Então essa cidade aqui, nós não temos pessoas que tiveram nas duas cidades e vieram para ela. Então é como se fosse um conjunto disjunto aqui, certo? Então eu tinha 20 passageiros que estiveram nas duas cidades total. Então se eu jogar o total é 20. Desses 20, 6 estiveram nas duas cidades. E nenhum deles estiveram nessa cidade Exou. Escolhendo-se um passageiro ao acaso dentre os selecionados e examinados, lembre-se que os selecionados e examinados foram 36. A probabilidade de ele ter estado em exatamente 2 das 3 cidades. Quantos estiveram em 2 das cidades? 6. Então, se probabilidade é desejável, quantos estiveram em 2 cidades? 6. De um total de selecionados, 6. Então, apenas simplificando aqui, nós teremos um sexto. Exatamente porque nós não tivemos, né, passageiros que tiveram na cidade de Exou juntamente com as outras 2 cidades. É uma análise que o diagrama de Venn nos ajuda a pensar sobre isso. Questão de número 77. João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 brancas, 40 pretas. A cada 5 passos, retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam para marcar o caminho. Quando eles pararam para fazer o lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas. Lembrem que o total era 60 brancas e 40 pretas. Então, se eles tinham 60 brancas e jogaram 35, 60 menos 35, sobraram 25 pedrinhas brancas. Se eles tinham 40 pedrinhas pretas e jogaram 25, 40 menos 25 será 15 pedrinhas pretas. Então, no momento, eles restavam com 25 pedrinhas brancas e 15 pedrinhas pretas. Qual a probabilidade de as próximas 2 pedrinhas jogadas serem brancas? Então eu quero que a primeira seja branca e que a segunda também seja branca. Eles estão, no momento, com 40 pedrinhas no total. Então, o total de pedrinhas que eles têm, 40.
Qual a probabilidade de jogar uma pedrinha branca? Desejável, 25 pedrinhas brancas, de um total de 40. E depois eles vão jogar uma pedrinha branca de novo. Sobraram 24 pedrinhas brancas, de um total de 39. Nós podemos simplificar para depois multiplicar, ou multiplicar para depois simplificar. Se nós multiplicarmos 25 vezes 24, nós teremos 600. Multiplicando 40 vezes 39, 1560. Então eu já poderia simplificar aqui tudo, cortando zero. 60 e 156 nós podemos simplificar por 12. Tá? Poderia simplificar por 2, depois por 3, ou direto eu já posso simplificar por 12. 60 dividido por 12, 5. 156 dividido por 12, 13. Então a probabilidade das duas pedrinhas serem as pedrinhas brancas, 5 para 13. Número 78. Na prova de estatística, a probabilidade de a questão A ser resolvida corretamente é 3/7. É como se eu pensasse, de cada 7 alunos, 3 acertam. Então, se eu pensar na primeira questão, a probabilidade de resolver certa, 3/7. Então qual é a probabilidade de resolver errada? Lembra? Se de 7 alunos, 3 acertam, de 7 alunos, 4 erram. Então, a probabilidade de acerto, 3/7, probabilidade de erro, 4/7. Já, né, quando ele está falando da prova, 4 alunos fizeram a prova. A probabilidade da questão ser resolvida corretamente por pelo menos 1. Esse cálculo de pelo menos 1, eu teria que calcular somente um acertar, número binomial, porque não interessa qual deles, 2 acertarem, de 4, 2, de 4, 3 ou de 4, 4. Vamos fazer o seguinte, a chamada probabilidade complementar. O que é o contrário, o oposto de pelo menos 1? É nenhum aluno acertar. Qual a probabilidade de nenhum aluno acertar? Quer dizer que o primeiro vai errar. Probabilidade de erro, 4/7. O segundo vai errar, 4/7. O terceiro vai errar, 4/7. O quarto vai errar, 4/7. Então, nenhum aluno acertar, nós teremos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que será 256, e dividido por 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que seria 49 vezes 49, 2.401. Então imagine o seguinte, de 2.401 escolha, 256 nenhum deles acertariam. Qual é a probabilidade então de pelo menos um acertar? Seria 100%, menos a probabilidade de todos errarem. Então, quando eu acho a probabilidade condicional, eu faço depois, para encontrar o que eu quero, probabilidade complementar, desculpe, condicional não, complementar, eu calculei o oposto, então é 100% menos aquilo que eu não queria. Se eu tirar o mínimo, vai ser 2.401, dividido por 1 vezes 1, 2.401, menos 2.401 dividido por 2.401, 1 vezes 256. Subtraindo, nós teremos 2.145 dividido por 2.401. Resolvendo essa divisão, nós teremos que a probabilidade seria de 0,8.
89, ou aproximadamente 89%, como a resposta está na forma decimal, então 0,89. Então fica mais fácil que eu calcular a probabilidade de 1, probabilidade de 2, de 3 e de 4. E depois eu teria que somar essas probabilidades. Questão 79. Durante um festival de massas realizado na cidade de Nova Veneza, no estado de Goiás, Ana apresentou a seus clientes 5 novos sabores de molhos a serem colocados no macarrão. Um cliente pediu 3 porções. De quantas maneiras distintas ele pode escolher os molhos para essas 3 porções? Observe que não falou que ele vai escolher molhos distintos. Então ele pode escolher o mesmo molho. Então vamos imaginar o seguinte: uma das maneiras que a gente pode utilizar quando eu vou repetir a minha escolha, e veja que aqui não interessa a ordem. Ah, escolheu o molho a bolonhesa, depois escolheu um molho branco, escolheu um molho branco, depois a bolonhesa. Ele vai levar as mesmas opções. Isso nós chamamos de combinação com repetição. Essa combinação com repetição tem fórmula para calcular ela? Tem. Só que nós podemos utilizar a estratégia do ponto barra, que fica mais fácil de você pensar sem decorar a fórmula. Imagine o seguinte, que os molhos são A barra B barra C barra D barra E. São 5 molhos. Se ela vai escolher 3 porções, então veja, ela poderia escolher 2 porções do molho B e uma porção do molho D. Veja que as barras eu usei para separar as opções. Os pontos eu usei para fazer a escolha. Ela está levando 2 molhos do tipo B e um do molho D. Veja que se eu trocasse de lugar um ponto com uma barra, é como se mudasse a escolha. Imagina se eu trocar de lugar aqui esse ponto com essa barra. Eu teria ponto, barra, outra barra, ponto, barra. Ah, quer dizer que ele está levando uma opção do molho A, uma opção do molho B, nenhuma do molho C, uma opção do molho D e nenhuma opção do molho E. Está vendo que a ordem desses elementos aqui, quais elementos que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos, 4 barras. Então eu tenho 7 elementos. Como que eu posso organizar 7 elementos? 7 fatorial. Só que esses elementos, eu trocar uma barra de lugar com uma barra, não muda a escolha. Então, repetição de elementos, eu vou dividir por 4 fatorial, que são as 4 barras. Se eu trocar um ponto de lugar com um ponto, não muda a escolha. Então, repetição de 3 pontos, divido por 3 fatorial. E aí eu nem preocupei com fórmula, só analisei pontos e barras a partir de uma possível escolha. Desenvolvendo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, e o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar o que é possível. 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, 7 vezes 5, 35 escolhas diferentes que ela poderia resolver, letra A. E a última questão que nós vamos comentar, vamos passar ela para a próxima folha para ficar melhor a leitura. No dia da árvore, a escola de Heitor resolveu incentivar a plantação de mudas nas casas de seus alunos. 3 opções de muda: ipê, cajá e aroeira. Sabendo que cada estudante poderia escolher 4 mudas. Veja, mais uma vez tem repetição. Ele pode levar 2 de ipê, uma de cajá, uma de aroeira? Ah, pode levar 2 de cajá, 2 de aroeira? Então, como é uma escolha com repetição, vamos usar a técnica do ponto e barra. Quantas mudas de ipê? Barra. Quantas de cajá-manga? Barra. Quantas de aroeira? Então, uma opção: 2 de ipê, uma de cajá-manga, uma de aroeira, já que ele vai levar 4 mudas. Percebam que nós estamos trabalhando aqui com 6 elementos, 4 pontos e 2 barras. De quantas maneiras eu organizo 6 elementos? 6 fatorial. Ah, mas barra com barra não muda
se eu trocar elas de lugar, divido por 2 fatorial. Ponto com ponto não muda se eu trocar eles de lugar, divido por 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 1, e 4 fatorial, para eu poder simplificar. Forma semelhante, 4 com 4, 6 dividido por 2, que dá 3, sobrou 3 vezes 5, aí ele tem 15 maneiras de fazer a sua escolha, letra C. E a última questão, né? Eu tinha falado última, eu tinha olhado errado, né? A gente estava na questão 70. São duas questões repetidas aqui. Essa questão aqui seria a questão de número 80, não? É a última mesmo. A numeração dela, né, é que ficou errada. Então, realmente, essa aqui seria a última questão de número 80. Então é isso, pessoal. Uma análise aí de questões de contagem e também de probabilidade. Se gostou, dá um joinha, se inscreva para ficar sabendo quando chega o próximo vídeo com resolução de outros assuntos.